está falando que a gente está vivendo uma crise de energia porque São Pedro não ajudou o Brasil, né? Porque não choveu. Mas por que não choveu? Não está chovendo porque justamente por um efeito das mudanças climáticas, né? Então, nos últimos anos, a gente já tem percebido, tem ciência que tem monitorado isso, que as secas elas têm ficado cada vez mais longas e mais severas. Para a matriz de energia elétrica do Brasil, o governo faz um plano decenal para definir a parcela que cada fonte tem em toda a matriz energética. As energias renováveis, por exemplo, hoje representam apenas 20%, mas poderiam chegar a 44% em 2035, sem afetar a competitividade e atratividade dos valores megawatt-hora, de fontes como eólica, solar, biomassa, que emitem menos gases de efeito estufa do que as termoelétricas, por exemplo. A pesquisadora do Instituto Escolhas, Larissa Rodrigues, é a nossa convidada de hoje, do Clima Sem Fake, para falar sobre crise hídrica e energética e quais são as opções que temos de solução. Oi, Larissa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar com você aqui hoje. Primeiramente, eu queria saber como funciona a estrutura da matriz energética do Brasil e como deveria ser estruturada para minimizar as tarifas para o consumidor, levando em consideração essa soma dos custos de geração e de transmissão. Bom, essa é uma pergunta interessante, justamente no momento, né, onde a gente está vivendo hoje uma crise de energia, uma crise de preços, né? Nós, consumidores, já estamos pagando muito caro numa energia que deve faltar até o fim do ano. Então, a gente está na pior situação possível, né? E como que a gente deveria ter estruturado essa matriz de energia, essa matriz de eletricidade para que o Brasil, um, tivesse energia e dois, para que a gente pagasse mais barato? Primeiro, a gente precisava, de fato, investir massivamente, investir de verdade em energias renováveis. E por que isso? Por várias razões, tá? Lá atrás, há 20 anos atrás, quando o Brasil passou pelo primeiro apagão, né, que foi a crise do apagão em 2001, basicamente toda a nossa energia elétrica vinha das usinas hidrelétricas, né? Basicamente 90% da eletricidade do Brasil vinha de usinas hidrelétricas. Quando teve a crise do apagão, o governo decidiu investir muito nas usinas termoelétricas que são movidas a combustíveis fósseis, né? Então, a gente está falando de gás natural, de petróleo e até carvão. Qual que é o problema disso? Essas fontes de energia são caras, né? Porque o combustível é muito caro. Então, toda vez que a gente usa mais essas termoelétricas, a gente acaba pagando mais a nossa conta de luz. E tem um outro efeito que é muito perverso, que é o das emissões de gases de efeito estufa. E por que ele é perverso, né? Ele agrava os efeitos das mudanças climáticas e ele faz a gente chegar na situação que a gente está hoje, em 2021, 20 anos depois da crise do apagão, de vivenciar uma nova crise. Por quê? Todo mundo está falando que a gente está vivendo uma crise de energia porque São Pedro não ajudou o Brasil, né? Porque não choveu. Mas por que não choveu? Não está chovendo porque justamente por um efeito das mudanças climáticas, né? Então, nos últimos anos, a gente já tem percebido, tem ciência que tem monitorado isso, que as secas elas têm ficado cada vez mais longas e mais severas. E aí, por isso que a gente vem, né, com essa proposta de que a gente precisa, de fato, investir nas renováveis. E aí as renováveis, eu estou dizendo, né, da energia eólica, da energia solar, da energia da biomassa, porque elas são abundantes no Brasil, tá? As hidrelétricas representam mais ou menos 65% ainda da nossa geração, mas essas outras fontes renováveis poderiam complementar as hidrelétricas. Isso faria com que a gente pudesse, ano a ano, ir recuperando o nível dos reservatórios, né, que a gente deixou secar, infelizmente, agora nos últimos anos, na verdade, com duas vantagens muito boas para a gente, que é redução de custos, tá? Porque essas fontes elas são mais baratas. Antigamente se tinha, né, uma impressão, porque elas estavam começando ainda no país, de que eram fontes caras. Isso já não existe mais. Essas fontes são mais baratas. E dois, elas não emitem gases de efeito estufa, então elas não agravam esse problema das mudanças climáticas, que só tem feito as secas ficarem cada vez piores no país. Então elas acabam com dois problemas de uma vez só. Pensando nos custos, desde infraestrutura aos ambientais,
Quais os cenários possíveis que o estudo do Escolhas revelou? Podemos pensar em uma matriz elétrica mais diversificada? Esse foi um estudo que o Escolhas fez, né, que, primeiro, ele comprovou que a gente poderia usar essas outras renováveis chegando em até 44%. Como eu disse, elas já são mais baratas, tá? Então, em termos de custo, isso diminuiria nossos custos de geração de eletricidade, diminuiria nossa tarifa. E qual que é a vantagem das outras renováveis, né? Tanto a eólica, quanto o solar, quanto o biomassa, eles são projetos que são mais descentralizados. Você consegue levar eles para o interior, você consegue levar ele para geração distribuída, ou seja, né, a gente tem energia solar tanto em grandes fazendas solares, mas também nos telhados das casas. Eles são usinas de energia, fontes de energia que podem ser construídas em vários tamanhos. Isso diminui os custos de infraestrutura e é possível colocar eles próximos aos centros de carga, ou seja, eu posso construir uma usina na cidade, ou eu posso construir uma usina muito próximo da cidade. Por isso que elas são mais baratas também, tá? Então, você tem aí, num conjunto, né, além da questão da não emissão de gás de efeito estufa, essa estrutura de custos acaba sendo muito mais barata. E aí o Instituto Escolhas fez um estudo que a gente chama de matemática dos negócios, justamente para entender, mas como que seria dentro dos negócios se a gente então considerasse os custos ambientais, que na verdade são custos que toda a sociedade paga, né? E a gente colocou isso dentro dos modelos, né, de estruturação financeira desses projetos e viu que quando a gente inclui, por exemplo, o custo de emissão de CO2, usinas fósseis, né, a gás natural, outros combustíveis, elas são inviáveis financeiramente, porque quando alguém vai ter que pagar pelo impacto que elas geram, ela não tem lucro. Ou seja, da nossa lógica de consumidor, que é pagar uma tarifa menor e ter energia, esses projetos de eólica, solar e biomassa são melhores, porque eles são mais baratos, e da lógica do investidor, quando o investidor precisar de fato, por uma força, né, do mercado, ter que começar a incorporar esses custos, né, que são os custos ESG, que agora todo mundo está falando, esses projetos, grandes projetos hidrelétricos em regiões sensíveis ou as usinas termoelétricas a gás natural ou outros combustíveis ficam inviáveis para o investidor. A gente poderia dizer, então, que para mudar esse cenário, cada região do país deveria seguir a sua vocação, vamos dizer assim, para um determinado tipo de fonte, e pensando que mesmo a gente tendo 12% da água doce do planeta, com a crise hídrica, com a crise energética, a gente não pode mais construir hidrelétricas, ou teria que também ter uma manutenção melhor. PCHs, no caso, também são mais complicadas. Como que a gente poderia pensar nisso, né? Pensando em cada região e nessas vocações? O ideal, de fato, é que cada região traga as fontes de energia que tem mais potencial, que tem mais vocação natural, né? E como a gente tem no Brasil um sistema interligado, né? Todas as regiões do país são interligadas por redes de transmissão de energia, essas regiões podem trocar energia. Então, quando cada região coloca para o sistema a sua vocação natural, você consegue combinar essas gerações e atender o país inteiro. E aí tem alguns aspectos que são interessantes de mencionar, né? Que é o caso de, por exemplo, biomassa. Biomassa, por exemplo, é uma energia que a gente consegue gerar, inclusive, em locais afastados, onde não tem, ou que não estão interligados ao sistema, em locais mais isolados, né? Então, a gente tem essas vantagens também. Agora, com relação à água, né? Eu acho que é importante você tocou nesse assunto de que a gente tem no Brasil e precisa romper com essa ideia de que água é abundante, né? De que é um recurso infinito, de que a gente tem muita água. Hoje a situação mostra que não, a gente está num momento de escassez, a gente está pagando caro por isso, a gente está tendo disputas pelo uso da água, né? Porque a água é usada por vários setores, tanto para agropecuária, para geração de energia, para o consumo humano, e quando a água falta, você gera uma disputa. E essa disputa, ela gera prejuízo, tá? Então, qual que seria a proposta, né? Romper com a ideia de que a água é abundante e criar tarifas, tá? Criar um
preço para a água, porque hoje não se paga pela água. A gente paga um valor muito, muito baixo, mas não tem uma racionalidade no uso. Então, parece que a gente estaria pagando mais pela água, mas é o contrário. Quando você coloca um preço na água, você racionaliza o uso, você evita essas disputas ou organiza essas disputas e evita com que a gente crie esses prejuízos gigantescos que estão nos vários setores que acabam sendo depois transferidos para a gente em preços de tarifa de energia, tarifa dos alimentos, na inflação e tudo isso. Na verdade, o preço que a gente paga mais alto é o de hoje, né? O de não ter um preço que vem anterior para racionar o uso da água. Parece que todos os estados brasileiros em que a floresta amazônica está poderia ter uma autonomia de energia usando lixo. Vocês fizeram um estudo sobre biogás na região? Do que se trata? A gente fez um estudo específico para o biogás, né? Quando a gente fala de biomassa, são vários tipos de biomassa, mas o biogás é uma delas. E o que é o biogás e por que ele é tão interessante, né? Porque o biogás é o gás, que forma da decomposição de matéria orgânica de lixo, né? Quando você junta o lixo e num determinado lugar, ele por conta da decomposição ali, ele gera um gás e esse gás pode ser usado como energia. E a gente viu que para todos os estados da Amazônia, a gente poderia gerar energia a partir do biogás para atender mais de 550 mil residências. É muita coisa. A gente poderia atender mais de 2 milhões de pessoas todos os anos, só com essa energia que hoje está no lixo. E você poder gerar energia a partir do lixo acaba sendo um incentivo até econômico para a gente transformar esses lixões a céu aberto em unidades de aterro sanitário. E aí, só para todo mundo entender, né? Quando você tem um aterro sanitário, esse lixo é depositado e já existe, né, tubulações, já existe um sistema de coleta de gás. É próprio do aterro. Então, o que falta para gerar energia? Na verdade, o que falta gerar energia é só ter um motor instalado em qualquer um desses aterros, porque o gás já está lá. O gás, que é o combustível da energia, já está lá. Ele pode ser diretamente injetado num motogerador, e aí ele pode gerar energia para o município, para os prédios públicos, para escolas, para hospitais, gerando, como eu disse, um potencial de atender mais de 2 milhões de pessoas todos os anos, com algo que hoje não tem destinação nenhuma. Por isso que é barato também. Bom, Larissa, então, na realidade, a gente vê que literalmente estão jogando energia no lixo e que existe alternativas, basta ter uma certa vontade, talvez política e econômica, para realizar tudo isso, né? Infelizmente, hoje no Brasil, o problema não é tecnologia. Tecnologia existe, ela já não é mais uma tecnologia nova. Nunca foi, tá? A gente usa energia eólica desde os moinhos de vento lá do Don Quixote, tem energia eólica, mas ela falta a vontade política mesmo, né? E, por exemplo, hoje, quando a gente tem um momento de crise, é um momento muito ruim, mas ele é um momento que a gente pode cobrar e deve cobrar do governo para adotar as medidas corretas. Infelizmente, o governo não está fazendo isso. Como eu disse, continua insistindo em projetos de termoelétricas fósseis e no momento, né, onde o país deveria estar se recuperando da crise econômica que veio com a pandemia, a gente está tendo que botar o pé no freio. Infelizmente, as indústrias estão tendo que recuar porque não tem energia. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça para os próximos anos, porque senão o prejuízo vai ser muito, muito maior num país que já está sofrendo, né, com crise e com falta de emprego. Exatamente. Bom, muito obrigada, Larissa, pela entrevista, por todos esses esclarecimentos. E é esperar, né, a gente, quem está assistindo, ter atitudes, buscar formas de a gente conseguir pelo menos mudar alguma coisa. Eu que agradeço, com certeza a solução está aí, agora a gente precisa implementar essas propostas.